Bom dia a todos. Bom dia. Bom, nós vamos dar início a mais uma sessão do 10º Congresso Ambima de Fundos de Investimento. Essa sessão é sobre previdência privada, cenários e desafios. Eu acredito que todos vocês, de alguma forma, estão curiosos para saber como que a gente vai conduzir esse assunto de previdência privada, previdência complementar aqui nesse painel. Nos outros anos, quando nós tínhamos painel de previdência complementar, nós sempre focávamos muito em produto, no desafio da indústria de previdência complementar. Mas esse ano a gente tem um tempero adicional, que é justamente a reforma da previdência social, a reforma da previdência oficial aqui no país. Então, esse modelo, o modelo dessa sessão de hoje, vai englobar um assunto também em relação ao posicionamento da indústria de previdência complementar e seu desenvolvimento, suas perspectivas, vis-à-vis ou a reforma da previdência no nosso país. Estou um pouco confuso aqui, espero que vocês tenham um pouco de paciência. Se eu tiro o fone, eu ouço o barulho de fora. Se eu ponho o fone, eu fico me ouvindo. Então, é uma adaptação um pouco complexa. Então, um pouco de paciência, por favor. Eu acho que, então, para conduzir esse assunto, é importante que vocês saibam que nós trouxemos aqui pessoas com muita experiência, gabaritadas, não só em previdência complementar, mas também entender o cenário macroeconômico do país, entender os impactos da PEC, que trata da reforma da Previdência, no segmento, na indústria de previdência complementar no país. Então, eu acho extremamente importante o embasamento do global para o local, e eu acho que o estudioso do assunto, que é o Heinz Rudolph, economista-chefe para a América Latina e Caribe do Banco Mundial. Além de tudo, ele é chileno, ou seja, entende a região muito bem, é um estudioso de Brasil, conforme a gente conversou anteriormente. Então, ele vai basicamente focar em 4 tópicos: o desafio fiscal na transição da previdência complementar do regime de repartição para o regime de capitalização. Tem um assunto importante também, que é a equalização necessária do sistema de tributação dos produtos de investimento. Acho que a gente tem uma possibilidade hoje de arbitragem entre produtos e que não contribui, evidentemente, para um mercado saudável. Temos a organização da indústria financeira, ou da indústria de investimentos para isso. E, por último, o necessário foco que ele cita, que eu concordo, é que tudo isso tem que objetivar o pagamento de benefício e o bem-estar social no futuro daqueles que acumularam ou daqueles que contribuíram para a Previdência. Depois disso, nós temos, evidentemente, 2 pessoas que são também conhecidas de vocês nesse cenário, que é o Fábio Coelho, que é o superintendente da Previc, que é o órgão que supervisiona as entidades fechadas de previdência complementar. E o Fábio ele vai passar, além da fotografia da indústria, como ele vê a indústria sob a perspectiva do supervisor e da regulação vigente, mas também falará, eu vi o material dele, muito bom e objetivo, das tendências frente a esse cenário que a gente está vendo, tanto macroeconômico quanto em relação à evolução do segmento pós-reforma. O Paulo Vale, ele já esteve de todos os lados da indústria, né? Eu acho que isso contribui muito para o debate aqui nosso. Hoje ele ocupa uma cadeira que é extremamente importante em tudo que a gente vai discutir aqui, que é de subsecretário de Previdência Complementar do Ministério da Economia. Então, eu acho que, principalmente os 2 pontos que ele vai trazer da visão da PEC, que trata da reforma da Previdência, com certeza vai contribuir para depois a gente debater um pouco também entre nós sobre esse assunto. Então, ele fala um pouco desse modelo futuro de repartição, essa repartição que ele cita muito bem, que tem passado um pouco desapercebido da gente, que pode virar uma repartição, inclusive com um caráter de notional, né? De notional, que a gente chama no mercado, ou de nocional, em relação ao regime futuro, com capitalização também. Depois tem o desafio dos RPPS, que ele cita, de estados e municípios. Eu acho que isso também é extremamente importante na composição do cenário da Previdência Complementar e da Previdência Oficial do país. E a agenda futura da Previdência Complementar. Eu, conversando com eles antes, a gente teve um call antes e agora tivemos um bate-papo também de quase meia hora,
Eu acho que o nosso desafio também aqui vai ser terminar num tempo menor do que os Vingadores, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer em 1h30, que é o nosso desafio aqui, vai ser importante, porque o assunto é assunto para um dia. Nós vamos começar aqui com o Heinz, fazendo a apresentação dele, de aproximadamente 30 minutos, depois fala o Paulo e o Fábio, que também tem alguns slides para passar, e depois a gente abre para o debate e para a discussão para vocês. Então, boa sessão para vocês. Heinz, por favor, a palavra está com você, para você conduzir, fica à vontade. Muito obrigado. Então, eu vou falar sobre, basicamente, 4 coisas. O primeiro é o financiamento do déficit de transição e a experiência internacional que os países têm neste campo. O segundo, eu vou entrar um pouco sobre quais são as melhores práticas internacionais relativas à tributação da previdência e instrumentos financeiros e como está o caso do brasileiro. Terceiro, vou falar um pouco sobre a organização industrial do setor financeiro e quais são os desafios que eles têm para o caso brasileiro. E, finalmente, vou entrar no tema de recomendação e entrando também um pouco no tema de fase de benefício. O financiamento do déficit previdenciário é provavelmente o desafio principal da criação de um sistema de capitalização obrigatório. Quando você tem qualquer sorte de substituição, já seja total ou parcial, das alíquotas de contribuição, que uma parte vá para a capitalização, outra parte para o sistema de reparto, quando você muda de um sistema de reparto para um sistema de capitalização, começa a haver um déficit, não? Porque no sistema de reparto, basicamente o pago do benefício depende das contribuições dos trabalhadores. Quando ele começa a ir para a conta individual, o governo que faz o sistema de reparto não tem capacidade ou começa a atingir um déficit. Agora, esta transição pode se financiar de 3 formas. Uma é via impostos, que tipicamente se chama via impostos, mas está relacionado a um incremento de impostos ou bem uma redução de despesas fiscais. Você vai criar o espaço fiscal para financiar isto. O segundo é basicamente via dívida, basicamente incremento de dívida pública. Vamos ver que tipicamente não tem um bom resultado. O terceiro é eventos ativos, que monetização de ativos públicos, outros fundos públicos, bolsas, esse tipo de coisa. O que vamos lá na experiência internacional, que tipicamente os governos têm a sobreestimar o uso destes fundos e não sempre está dando certo. Então, eu primeiro vou falar sobre um caso de via impostos, que é o caso do caso chileno, com a reforma de 1971. E o primeiro que quero dar a visão cá, Chile muda totalmente de um esquema de reparto para um esquema de capitalização individual. Tá? Agora, o custo de transição é gigante. Estamos falando que, se você vai para a última coluna, que tem que está vermelho, você pode ver que a reforma de 81 criou um déficit fiscal de 3,8% do PIB. Para o ano 2004, estamos falando de 5,5% do PIB. E para o meio, até o ano 2010, era 4,8% do PIB. Isso é um número gigante. Agora, qual provavelmente quando a gente fala do caso chileno, do êxito do caso chileno, tipicamente fala sobre o rol dos gestores de fundo de pensão, mas a peça-chave da reforma foi basicamente como financiar esse déficit de transição. Não tem os números cá não tem muito número, mas se você mira as contas fiscais do Chile durante os anos 90 e 2000, tem superávit fiscal. Pequenininho, mas tem superávit fiscal durante todo esse período. Então, o esforço fiscal que aconteceu no caso do Chile é provavelmente a peça mais significativa que faz que de poder passar uma transição de mais de 35 anos e ter um sistema crescendo e financiando o mercado de capitais e dando pensões. Podemos falar depois toda esta discussão que hoje existe em Chile, se as pensões, se as aposentadorias são boas ou não são boas, mas
mas do ponto de vista de sustentabilidade no resto do tempo e basicamente diminuir os passivos fiscais, esta reforma dá muito certo. Depois, a partir do ano 1997, muitos países da Europa Oriental começaram a fazer também uma reforma similar. Agora, a diferença do caso chileno, a reforma foi apenas parcial. Tá? Era basicamente uma reforma de uma parte da contribuição para o sistema de reparto, uma parte de contribuição para o sistema de capitalização. A forma de financiar este déficit teve um pouco misto, mas muito destes déficits têm sido financiados com dívida. Por exemplo, olhamos no caso, podemos olhar no caso de EPL, Polônia, HU, Hungria, România, são os que estão no vértice cerca da dívida pública. O que está acontecendo lá? Por exemplo, no caso da Hungria, o caso da Hungria, depois começou a reforma no ano 97 e nacionalizou o sistema para 2011. O financiamento da dívida com dívida pública, da déficit de transição, o financiamento de déficit com dívida pública não deu certo para poder continuar com a reforma. Porque o que começou a acontecer? Começou a acontecer que, por um lado, estava crescendo a acumulação de fundo, o fundo estava muito investido em papel de governo, e o governo estava falando, hoje tem uma dívida pública maior e tem que pagar mais juros por uma dívida por um sistema de capitalização. Esse tema, basicamente, não deu certo e nacionalizou o sistema e voltou para o sistema de reparto em 2011. O caso muito legal foi o caso da Polônia também. A semana passada anunciou que vai nacionalizar o sistema também. Tem muita financiamento da transição via dívida. E quando se iniciou o processo de reforma, eles falaram muito que vão usar ativos públicos. Esses ativos públicos foram usados para outro propósito depois. E basicamente, no ano 2013, o governo fala: tenho muita dívida pública, estou basicamente topado com o meu limite de dívida pública e vou começar a reduzir o rol da previdência capitalizada. Uma coisa que é interessante, especialmente no caso da Hungria. O caso da Hungria é um caso muito legal do ponto de vista técnico, porque não é basicamente que o aconteceu de financiamento via dívida não é o que o governo planejou ao momento da reforma. Quando vocês fazem um pouco de estudo do caso da Hungria, a proposta tinha muito de financiamento via impostos, mas também tinha muita acumulação de ativos da Seguridade Social. Esses ativos mudou o governo e esses ativos da Seguridade Social começaram a ser usados para dar mais benefícios para a pessoa. E finalmente o sistema não deu certo. Um caso que também é muito interessante é o caso dos estados no Brasil. Quando se criam os sistemas de RPPS, e no ano 2003 se começa a falar que tem que fazer separação de massas entre o esquema financeiro e fundo capitalizado. Por um lado, o que começa a acontecer é que o fundo capitalizado começa a acumular recursos e, ao mesmo tempo, o fundo financeiro começa a ter déficit crescente. E você tem todos os governadores de muitos estados, tem um caso no estado de Real, no nordeste do Brasil, e tem todos os governadores indo para o Planalto pedindo algum tipo de relief, não? Porque, basicamente, não tive um esquema de financiamento da transição diferente de financiamento via dívida. Não tive nenhum tipo de ajuste fiscal. E isso não só para esse estado, mas para a grande maioria dos estados brasileiros que criaram esta separação de massa, que não teve acompanhado por um processo de ajuste fiscal. Última hora para o tema de a tributação da previdência em instrumentos financeiros.
eu acho que seria ineficiente poder montar a nova previdência complementar sobre o esquema de entidades abertas de previdência complementar no caso brasileiro. Simplesmente ampliar o PGVL, o VGVL, acho que não seria muito benéfico para o país nem contribuinte. Por quê? Primeiro que nada, ainda tem altas comissões, alto cargo para o contribuinte. Acho que as carteiras estão pouco diversificadas, tem muito investimento ainda em papel de governo, de curto prazo, e não tem muito investimento em infraestrutura, em corporativo, em equity, em coisas que efetivamente dão para ajudar e apoiar o crescimento do país. Tem uma curta duração, carteira de renda fixa, tem muito fundo overnight. Então, isso não está ajudando para o financiamento ou tem um impacto muito pequeno sobre a economia real. Então, quando chega o momento de dizer como se vai ser para implementar esta nova reforma, acho que temos que pensar se a entidade aberta de previdência complementar é basicamente o veículo institucional para fazer. Se este tema precisa de ser mais aprimorado. Acho que detrás disso tem muita razão, mas uma razão são os incentivos fiscais, tributários, deste plano PGVL e VGVL, que estão criando uma distorção para fazer poupança de longo prazo. Se não, por exemplo, a tabela de tributação, você pode usar a tabela regressiva, a tabela progressiva. Com a tabela regressiva, você, depois de 6 anos, você tem uma alíquota de contribuição, uma alíquota tributária de 20%. Então, basicamente a tabela progressiva tem um esquema diferente dependendo de tamanho do fundo. Se tem mais de 10 anos na tabela regressiva, você vai pegar uma alíquota de contribuição de 10%. Então, quando olhamos este desenho e olhamos as melhores práticas a nível internacional, a base da tributação da previdência é que você faça você está isento de impostos quando faz a contribuição, você está isento de impostos para o pago de interesse, para o pago de juros durante a etapa de investimento, e você paga, com a mesma tabela, paga o imposto na etapa de benefício. Acá você tem 10 anos de contribuição e você pega uma alíquota de contribuição que é muito benéfica para ele. Como você dá incentivos para fazer poupança previdenciária de longo prazo, quando pode fazer o mesmo, fazendo investimento de curto prazo? Esse esquema, essa distorção não está dando certo. E não vai dar certo com esse esquema de tributação que você tem hoje. Mas o tema não é tão simples, porque você diz, ok, tiramos totalmente o PGVL e o VGVL. E você começa a ficar os instrumentos financeiros que existem hoje no país. O papel do governo, se você tem mais de 720 dias, paga uma alíquota de contribuição de 15%. LCI, LCA, e está isento de imposto de renda. Investimento em fundo de curto prazo, tem também uma diferenciada, de 20% com mais de 180 dias. Então, você pode ser muita coisa com investimento de muito curto prazo, pode ser uma planificação tributária. Outra coisa, tem um tema de fundo de venture de infraestrutura, que está isento de imposto de renda com duração mínima de 4 anos. Isso está criando uma distorção muito forte para o desenvolvimento, para investimento do fundo de pensão, no caso de infraestrutura. Porque dado que o fundo de pensão já tem um benefício tributário, não vai ser investimento nesse tipo de papel. Então, se você tem, quando você olha como quem são os tenedores principais de venture infraestrutura, são basicamente pessoa natural e outro tipo de forma, não tem o fundo de pensão. Se queremos fazer que efetivamente seja os investidores de longo prazo para apoiar o crescimento de investimento em infraestrutura, este incentivo tributário é claramente uma distorção que tem o sistema. E depois tem que mais poupança, que eu não tocaria isso porque isso tem uma implicação diferente. Então,
só para torcer da cá. Ou seja, o tema de incentivo de longo prazo não pode ser pior que o incentivo de curto prazo. E isso especialmente se o pilar de capitalização obrigatório pode ser uma inscrição automática também, e tem que ser o benefício máximo tributário tem que venir desse esquema de um esquema de fundo de pensão que está pensado para a aposentadoria e não para investimento de curto e mediano prazo. Minha opinião é que, de não resolver o tema de tributação de instrumento financeiro, o pilar da Previdência não vai terminar sendo suficientemente forte. Acho que é importante ter uma boa discussão tributária desse tipo de instrumentos e temos que back to basics, voltar ao básico. Temos que ter uma racionalização da tributação da poupança. Então, você basicamente tem dois esquemas. Tem um esquema de EET, isento, IIT, isento tributável. Você tem, por exemplo, tem isenta contribuição, acho que está... não, tá bom. Tem isento tributável. Esse é o esquema mais típico, o esquema, por exemplo, do plano PGVL. Você tem exceção de contribuição, tem exceção de investimento e tem a tributação final. A tabela que é usada para a tributação de benefício tem que ser a mesma. Para o caso de TEE, quando tributa no momento zero, e tem isenção no caso de retorno de investimento e isenção para o caso de benefício, tem que ter um limite para o montante aportado. Acá no caso do VGVL não tem limite algum e pode ter um ganho muito forte. Outro tema para cá que também está gerando uma distorção é o tema de imposto de transferência. E acho que para racionalizar o sistema é importante que o imposto de transferência seja também pago. Quando olhamos planos PGVL e VGVL, especialmente o plano VGVL para o caso brasileiro, vemos que tem uma alta proporção de pessoas que têm mais de 60 anos investindo nesse plano. Isso quer dizer basicamente que este não está sendo um plano de aposentadoria, mais um tema de como evitar toda a burocracia. Tem um tema burocracia para o pago de herência, mas este tema de favorecer que não sejam pagos impostos de transferência também é uma distorção. Vamos agora um pouco sobre o tema de organização industrial do sistema. No caso brasileiro, muito interessante. Primeiro que nada, tem grandes bancos, não? Tem 5 bancos que controlam mais de 70% do mercado de crédito doméstico. Isso tudo bem. Também 4, 5 bancos e grupos financeiros controlam os principais canais de distribuição. Então, muito claro a distribuição. Eles distribuem seus produtos. Espia, acho que isso criou algum tipo de alguma coisa nova lá, mas o canal de distribuição do 455 canais é muito forte. Também tem uma integração vertical. Estes 4, 5 bancos controlam as principais instituições de mercado de capitais também. Então, quando você olha o Banco X, também tem a corredora de bolsa, tem investment banking, tem a previdência complementar. Então, cada um dos 3 pontos que falo, em si mesmo não é um problema. Mas quando você tem 3 pontos juntos, tem um problema. Tem um problema porque isto não é beneficioso para gerar uma sã competência entre a indústria de mercado de capitais e a indústria de crédito. Olhamos cá, por exemplo, uma coisa que eu peguei de um relatório. Por exemplo, cá, quando olhamos quais são, por exemplo, o negócio de banco de retail, quando tem asset management, quais são os principais bancos? Quando uno olha quais são os principais bancos, são sempre os mesmos, com uma par de exceções. Por exemplo, no caso de corretagem de valores, de securities. Mas sempre o mesmo. Então, o que começa a acontecer acá é que
Um segundo. O que começa a acontecer é que os incentivos que tem o grupo financeiro para fazer por exemplo, uma operação de financiamento de uma corporativa, por exemplo, não estão sendo muito decididas do ponto de vista da competência. O banco pode dizer, ok, eu tenho que dar um financiamento para uma empresa. Eu posso fazer isso via crédito ou posso fazer uma debenture. Como vai pegar a decisão? O que acontece em outros países? Você tem um esquema onde o que faz investment banking está completamente tem uma muralha China com respeito ao que faz crédito. Acá a decisão vai para a cabeça da matriz. Então, tipicamente o que acontece é que termina sendo a operação que resulta ser mais benéfica para o banco é a operação que termina sendo feita. Quando miramos, por exemplo, o caso de debentures, acá, a grande maioria das debentures são compradas por banco mesmo. Tem alguma vantagem tributária também, que é parte da discussão que teníamos antes. Então, o mercado de renda fixa de longo prazo, que acho que vai ser muito significativo para o desenvolvimento da indústria de previdência complementar, não pode funcionar com esse esquema de organização industrial. No passado, também tem outras razões. Os juros de papel de governo é muito altos, então não tem incentivo da indústria de previdência complementar para entrar para o desenvolvimento do mercado de dívida de longo prazo. E já falamos sobre as discussões tributárias e tampouco hoje uma coisa que é muito interessante é a falta de padronização do mercado de instrumentos de dívida. Acá você emite uma dívida e tem uma sorte de infinitamente diferente de governance entre o bono de empresa A e B. Acho que isso não está ajudando para o desenvolvimento do mercado a longo prazo e, portanto, não vai ajudar esse esquema para o desenvolvimento de uma participação mais ativa do mercado de previdência complementar. Acho que acho que eu posso soltar isso. Acho que a opção de organização industrial das entidades de previdência complementar são, primeiro, eu acho que tem que se reformar a governança das instituições de previdência complementar. Acho que o relacionamento entre as subsidiárias e matriz do grupo financeiro, acho que esse relacionamento, a existência de muralha China, vai ser fundamental para esse negócio. Precisa ter diretores e conselheiros independentes dentro das subsidiárias. Você não pode acontecer que o CFO de um banco seja também o parte do diretório, o parte conselheiro do negócio de asset, porque enfrenta conflito de interesse. Então, essa regulação de conflito de interesse dentro do grupo financeiro, acho que vai ser fundamental. Uma alternativa foi o modelo original, que tinha o modelo chileno. O modelo chileno do ano 81 foi basicamente um esquema onde estava muito pronta uma crise bancária. Então, o governo desse tempo decidiu fazer uma completa separação de negócio bancário de negócio de gestão de fundo financeiro. Acho que não dá para chegar para esse modelo. Não precisa chegar para esse modelo, mas sim precisa ter um melhor entendimento de gerar as competências, de gerar dessa competência entre o negócio de crédito e o negócio de emissão de dívida. Uma alternativa também, e isso dá para falar muito tempo, o Fábio sabe disso. Eu acho que um modelo de previdência, onde você faz uma separação entre a gestão, o modelo de gestão de conta individual, o tema de record keeping, de gestão de ativo, de gestão de carteira. Acho que isso também pode ajudar para gerar esta sorte de competência entre a indústria de crédito e a indústria de dívida.
Acho que vou ir agora então para algumas recomendações e uma mensagem final. O primeiro é que o tamanho do pilar de capitalização depende basicamente da capacidade financeira do déficit de transição. E isso, você não pode ser muito voluntarista. Você tem que ter muito claro o que é possível e não vai ser possível. Senão, a próxima geração, próximos 10 anos, já tem muita experiência no resto do mundo. Vai ter que voltar. Ou seja, um governo não vai poder fazer uma reforma se não financia esta reforma via incremento de impostos ou um ajuste de gastos. Sempre se fala do caso Chile, que Chile foi feito esta reforma durante uma ditadura e por isso deu certo. Eu sou chileno, eu estava contra a ditadura desse tempo, mas voltei para o governo durante o período da democracia e fui um dos primeiros para apoiar este tipo de reforma. Acho que esse tema mais bem ideológico, acho que não tem nada a ver. Acá basicamente um tema muito simples, um tema de fazer esta reforma tem que gerar o espaço fiscal para poder fazer que esta reforma resulte certa no longo prazo. E esse espaço fiscal tem que ser feito com adequada programação de acordo com o tempo e seguir essas regras. Segundo, eu acho que precisa corrigir a distorção gerada pela tributação aos instrumentos financeiros, já que acho que vai ter que voltar para basics. De não fazer um esclarecimento de quais são todas as distorções que está gerando sobre os preços e sobre a capacidade do fundo de pensão de fazer investimento a longo prazo. Esta reforma não vai resultar em boas carteiras para o fundo de pensão. Terceiro, acho que a entidade de previdência complementar precisam ter incentivos conducentes para uma otimização de carteiras de investimento e também com baixos casos de contribuinte. O desenho, a organização industrial, acho que tem que estar muito claro que o gestor de fundo tem que responder para os contribuintes e não para a matriz do banco. Esta não é uma instituição de lucro. Acho que pode ter uma boa rentabilidade, mas é uma rentabilidade como qualquer outro ativo. E o negócio principal, os incentivos de gestor de fundo têm que estar basicamente centrados em apoiar uma optimização de aposentadoria futura dos contribuintes. E por último, acho que tem muita discussão hoje aqui no Brasil, no tapa do esquema de capitalização, de como gerar o esquema de gestão de ativos, mas a discussão sobre como vai ser a etapa de benefício e não tem começado ainda. E acho que eu invito as autoridades e ao setor privado também a ter um debate sobre isso. Acho que essa discussão do desenvolvimento do mercado de renda vitalícia é fundamental. Se você tem um esquema onde basicamente tem uma gestão de ativos e finalmente, como no caso dos Estados Unidos, finalmente com o plano 401k, a pessoa pega um montante fixo, isso não é um sistema previdenciário. O sistema previdenciário é finalmente para o pago do benefício, para o pago de algo que seja programado no tempo, se podemos fazer uso de fazer um pool de reserva de longevidade através de renda vitalícia. Acho que isso é muito benéfico para toda a população. Tem muita forma de fazer esse desenho. No caso chileno, um caso de renda vitalícia fixa, tem um esquema muito competitivo que está dando benefício, dando muito valor para a pessoa, mas esse modelo não é o único. Tem muitas alternativas que estão sendo discutidas, que se discutem também nos países da Europa de Este. Então, essa discussão acho que tem que começar, porque o objetivo final está claramente centrado no pago do benefício futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Heinz. Você falou que ia ser polêmico, mas não precisava ser tanto. Depois a gente vai ter tempo para
para discutir, para passar para perguntas, e a gente vai fazer as nossas considerações aqui também. Inclusive, do lado, vou pôr um pouquinho o chapéu da Ambima aqui também, e de gestor, e falar um pouquinho também das medidas que a gente vem tomando no mercado para enfrentar um pouco os seus desafios. Queria passar a palavra agora para o Fábio Coelho. Fábio, por favor. Pessoal, eu falo antes de começar, só para vocês saberem que eu estou aqui com o iPad para receber as perguntas de vocês via app, para depois a gente, quando dermos início aos debates, eu poder acessar perguntas de vocês aqui e passar para o pessoal aqui da mesa. Obrigado. Maravilha, gente. Estão me ouvindo? Legal. Primeira vez que eu falo nesse formato aqui, onde ninguém escuta nada lá de fora e a gente fica aqui tentando se entender sem ouvir a própria voz. Legal. Eu trouxe aqui uma apresentação que, de certa forma, vai tratar da questão de futuro do mercado de previdência privada, do mercado de previdência complementar no Brasil. Incorpora, em certa medida, algumas questões relacionadas a uma reforma, uma proposta de reforma da Previdência, que o colega Paulo Vale vai detalhar um pouco mais aqui, e algumas tendências que já estão acontecendo no nosso mercado e devem se consolidar nos próximos anos. Acho que muita gente aqui que está acompanhando conhece um pouco do mercado de previdência fechada. Eu vou fazer aqui uma passagem muito breve para ressaltar os principais aspectos que vai facilitar um pouco para a gente discutir 5 pontos que eu separei de tendências da previdência complementar. Mas só para dar um panorama muito rápido aqui, que a gente está falando de número de setor, a gente está falando aqui no mercado de previdência fechada de 900 bi de ativo, cerca de 300 fundos de pensão no Brasil. E aí, só para a gente fazer analogia, o mercado de fundos de pensão chileno tem 6 fundos de pensão. A gente imagina um pouco das consequências disso para a regulação, para a supervisão, o acompanhamento que se faz. Com ativos aí da casa de 12% a 13% do PIB brasileiro. Só que esses 900 bi de ativo e esses 300 fundos de pensão, eles têm uma característica marcante, que é a diversidade. Diversos modelos de negócio, diversas empresas patrocinadoras dos fundos de pensão, planos instituídos, que são aqueles que não têm empresa por trás. E, do ponto de vista regulatório, a gente precisou fazer um corte, que é muito comum. Quem vem da indústria bancária já ouviu falar da figura dos bancos sistemicamente importantes. Essa é uma cultura que o BIS traz para a indústria bancária. A gente se inspirou um pouco nessa filosofia para fazer um corte que facilitasse tanto a regulação, do ponto de vista de mais risco, mais controle, e também aspectos regulatórios, mais exigência. A gente separou, na regulação de fundo de pensão, seriam os 17, não só maiores, mas também com grande potencial de crescimento. Estes são os 17 maiores ou com potencial de crescimento investidores institucionais de fundo fechado no Brasil. A gente está falando aqui de fundos de pensão ligados a grandes empresas. Então, estamos falando aqui de grandes bancos, de grandes empresas de caráter estatal. Também temos empresas privadas no Brasil. E esse corte é relevante porque, para esses caras que representam cerca de 65% daqueles 900 bi, a regra, o custo regulatório, efetivamente ficou mais elevado. E a gente vai discutir aqui na sequência que a questão da escala operacional começa a ser uma variável importante para se discutir o futuro da Previdência no Brasil. E o que a gente deve enxergar, efetivamente, é uma convergência de modelos de negócio que são distintos no país. O Heinz mostrou aqui um pouco dos produtos que estão colocados hoje na Previdência Aberta. E na Previdência Fechada, a gente não costuma usar esse nome produto, a gente acaba dizendo 2 tipos de oferecimentos de plano de benefício, que é o modelo antigo do benefício definido, aquele que gera passivo, aquele que pode gerar um superávit ou um déficit que precisa ser apurado, com premissas atuariais que vão ser bem precificadas para garantir um pagamento, e uma modalidade nova que chegou do ano 2000 para cá e que vai ser importante no modelo de capitalização individual, que é a contribuição definida, que traz uma série de outras exigências do ponto de vista de educação financeira, do ponto de vista de acumulação individual, de preparação para a aposentadoria. Somados os 2 mercados, a gente está falando aqui Previdência Aberta, Previdência Fechada,
de algo como 24% a 25% do PIB brasileiro. 1,7 trilhão de reais. E esse volume inteiro de recursos certamente vai exigir algumas mudanças do ponto de vista de alocação. Então, o asset allocation desse grande mercado vai entrar em ebulição nos próximos anos. A gente já discutiu aqui em vários painéis ontem, aqui, boas discussões sobre o assunto. Eu retorno nisso em alguns instantes. E o primeiro ponto de tendência que eu acho que vai se colocar para os próximos anos é uma necessidade de alinhamento regulatório. Porque hoje nós temos regras de investimento, regras de atuária, regras de precificação para o mercado de previdência aberta, distinto do mercado de previdência fechada, distinto do mercado de RPPS. E a gente ainda tem, digamos assim, uma tangência com o mercado de regulação bancária, que também deve ser um ator importante no futuro de uma concorrência que vai chegar no setor. Então, do ponto de vista de supervisão e de regulação, certamente esse será um ponto que precisará ser tratado, do ponto de vista de harmonização das regras. Então, do ponto de vista das instituições que estão por trás da regulação desses mercados, vão ter que sentar, conversar e fazer um grande alinhamento. Esse é um ponto importante aqui que eu destacaria. E a gente discutiu ontem aqui bastante, no setor de previdência fechada, já em discussão há 2 anos, essa necessidade de diversificação das carteiras. A gente olha para as carteiras da Previdência Aberta que, em grandes linhas, não se distancia muito da carteira da Previdência Fechada, observando que eu acho que o único ponto aqui efetivamente de diferença seria a massa de benefício definido, que hoje representa cerca de 2/3 daqueles 900 bi, que ainda tem uma característica semelhante com investidores institucionais lá fora. Olha para os endowments, olha para o fundo fora, onde o juro já é de um dígito há 30 anos. Esses caras têm sim um apetite por alternativos muito forte, que não é a realidade da parte de contribuição definida no fechado e que não é a realidade de VGBL e PGBL nos fundos abertos. Certamente, essa indústria vai mudar nos próximos anos. A preocupação do supervisor é a velocidade do ajuste. Nós não podemos, do ponto de vista aqui do Estado brasileiro, induzir composição de carteira. O que a gente chama atenção é a necessidade dessa discussão dos objetivos e da velocidade dessa avaliação. Porque fazer transição de uma massa de recursos que representa metade da carteira na renda fixa e você eventualmente começar a olhar para os produtos que estão colocados no mercado brasileiro, para o tamanho desse mercado, não necessariamente só dentro de casa a gente vai ter acesso a essa diversificação. Motivo pelo qual, do ponto de vista regulatório, nós fizemos um ajuste no ano passado, flexibilizando também a avaliação de ativos no exterior. Um movimento importante aqui para a nossa indústria. Bom, eu volto no ponto da escala. Nós já estamos observando uma consolidação dos fundos de pensão no Brasil na última década. Redução do número de fundos de pensão, mas com ampliação da cobertura previdenciária. Ou seja, fundos pequenos e médios vão ter que fazer uma avaliação do ponto de vista de custo. E a gente deve publicar uma atualização de um estudo que a gente tem feito nos últimos anos na Previc, de quanto custa ano por participante um fundo fechado. E a gente tem algumas situações com entidades com um pequeno número de participantes ou com ativos sob gestão, numa fase de muita maturidade, que não chegam a 1 bi de ativo ou metade disso. Nesse movimento de aumento de custo regulatório para garantir transparência, para garantir suitability, para garantir, enfim, uma governança diferenciada que o Reis mencionou, né? A gente quer simplificar, mas com um nível de entrada, a gente pode colocar aqui com uma barreira de entrada para a criação de instituição, com conselho fiscal, com conselho deliberativo, com diretoria executiva que tem um custo. A gente vai enxergar uma redução do número de entidades, uma concentração dos planos de benefício em bons players. Então a indústria vai se consolidar e oportunidades de fundos de pensão serem polos de atração de proteção previdenciária, isso deve ser um mantra na indústria. E quando eu menciono aqui fundo de pensão como polo de atração, a gente pode enxergar também outras instituições ou outros formatos centralizando, enfim, o que o colega Paulo Vale vai mostrar na sequência, com cerca de 2.000 municípios que vão fazer um movimento parecido de capitalização individual.
Bom, não posso deixar de mencionar aqui o fator educação financeira. Faço referência aqui a um amigo que tem militado nesse campo aqui há bastante tempo. Aqui ele está aqui e conhece bem esse setor. Até ano passado a gente tem uma iniciativa dentro do governo de educação financeira, que inclusive na semana de 20 a 26 de maio será a Semana Nacional de Educação Financeira em 2019. E o que a gente enxerga é o seguinte: para tratar um suitability com uma massa de pessoas que vai estar espalhada no país, do ponto de vista logístico, nos quinhões do nosso país, certamente a tecnologia vai ter um aspecto importante. No setor de fundos de investimento, nós já percebemos diversas iniciativas para fazer isso. No setor de previdência complementar, em especial no fechado, ainda não é uma realidade e certamente isso vai avançar nos próximos anos. Então, quer dizer, para você entender as necessidades dos participantes e eventualmente poder oferecer novos produtos, nós teremos o uso da tecnologia como um carro-chefe. Então, a gente já, do ponto de vista de consumo, nós consumidores, quando a gente vai fazer uma pesquisa buscando um review, uma avaliação e etc., a gente vai navegar depois pelos sites, aquela pesquisa vai nos perseguindo e a gente entra no e-mail, a gente já tem uma recomendação para produtos de previdência que devem surgir nesse mercado. A gente está falando aqui de coisas que já existem lá fora, de ciclo de vida ou de outras modalidades para algumas características. A tecnologia vai ser um ponto importante olhando para frente. E eu destaco aqui algo que é novo para o fundo fechado, que é a competição. A gente usa uma expressão no mercado de previdência fechada, que é a famosa pescaria de aquário. Por quê? Eu estou, em geral, olhando um público que é a empresa onde eu trabalho, oferecendo previdência para os seus empregados. E a tendência agora é a gente olhar o país, a necessidade de previdência e oferecer produtos que vão gerar uma certa inovação, uma competição entre fundos abertos, fechados, indústria bancária, indústria de fundos, e isso vai ser salutar. Nós vamos enxergar algumas barreiras de entrada, sejam do ponto de vista de regulação para garantir aquela escala, e a gente vai olhar um poder de barganha muito maior de consumidor, agora olhando plataformas, olhando produtos, olhando governança diferenciada e escolhendo produtos no mercado. Isso não é uma realidade ainda e certamente vai se materializar nos próximos anos quando a gente fala de previdência complementar. E para a gente fazer uma discussão aqui e voltar em alguns pontos que a gente mencionou, eu trouxe duas variáveis que são determinantes para se discutir previdência complementar no futuro, que é uma análise de avaliação de cenário. A gente discutiu isso aqui ontem nos painéis de macroeconomia. O que vai acontecer com o mercado segurador, com o mercado de previdência, com o mercado da alocação de recursos em fundos, quando as taxas de juros caírem ainda mais. Ontem a gente estava discutindo no painel macroeconômico que, olhando a taxa de juros real no Brasil de longo prazo, 4,5%, olhando o Brasil como um país de renda média, emergente, e a taxa que está sendo praticada em outros países com características semelhantes ou eventualmente piores que a nossa, na discussão de ontem a gente trouxe alguns comentários de que, olha, nosso juro real pode estar até 200 bases acima de uma taxa de repouso, se a gente tiver efetivamente alguns movimentos de reforma sendo feitos no país. Se a gente olha um setor que está descontando o passivo hoje na média a 5,3% ao ano, com taxa de longo prazo já de 4, 4,5%, a gente enxerga muitos fundos de pensão que hoje têm seus passivos descontados 200 bases acima da taxa de longo prazo que nós estamos observando agora em 2019. E como a gente bem sabe, fazer redução de taxa de desconto em seguradora, em fundo de pensão, vai implicar um aumento de passivo ou um aumento de recursos a serem capitalizados individualmente, mensalmente, para garantir o mesmo nível de aposentadoria. Isso não é trivial. E nós somamos a isso o impacto de longevidade. Nós temos na Europa ganhos de 2 a 3 anos de sobrevida a cada década. E alguns estudos, tem um estudo interessante do FMI,
que mostra que para cada ano adicional de sobrevida, o passivo de previdência, ele tem um incremento de cerca de 3 ou 4%. Então, se a gente olha um ano de sobrevida naquele montante dos 900 bi, a gente está falando aí de cerca de 30, 35, pode chegar a 40 bi de aumento de passivo do total da indústria, simplesmente por um ano a mais de vida. Então a gente discute isso do ponto de vista de preparação para a aposentadoria, da acumulação, da precificação de produtos no mercado segurador, que estão colocados hoje. Certamente o mercado de amanhã vai ser diferente do mercado de hoje. Eu encerro por aqui para a gente fazer uma discussão na sequência. Obrigado, colegas. Ótimo. Tudo bom, Paulo. Obrigado. Paulo, por favor, se você puder dar sequência. Ok, obrigado. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, o convite da ANBEM, participar desse cenário. Controle? Bem, então, primeiro, a minha apresentação, eu conversando com o grupo aqui, o nosso objetivo foi escolher 2 pontos na PEC, a PEC foi encaminhada para o Congresso, que vai agora para a comissão especial, que impactam mais diretamente no mercado. Então, os 2 pontos, principalmente a instituição do novo modelo de previdência, capitalização, e o impacto da questão da criação de previdência complementar dos entes da federação, que já foi mencionado. Primeiro, queria começar aqui um pouco com a literatura, olhando um pouco a floresta. Vou abrir tudo logo aqui. Um pouco da literatura, como funciona, até pela literatura, principalmente o Banco Mundial, o modelo que o Banco Mundial utiliza, como é que é um sistema de previdência no país, né? Primeiro, a gente tem o pilar 0, que é o pilar assistencial, que ele tem uma maior cobertura da população, mas até um limite de renda. Depois, e no Brasil, hoje o pilar 0 é representado pelo BPC, né, que é o benefício programado de continuado, que é gerido pelo INSS, e hoje atinge 4,8 milhões de habitantes. O pilar 1 é o pilar de previdência obrigatório por repartição, que hoje o RGPS, que é o regime geral, paga 30,3 milhões de beneficiários, e tem o RPPS, que é do funcionário público, regime próprio, que atinge 8,1 milhões de beneficiários. Depois a gente tem o pilar 2, que no Brasil ainda não existe, que seria um sistema de previdência obrigatório capitalizado. Ainda não existe, e a Constituição está trazendo essa proposta da PEC, vem trazendo esse conceito. E por último, os sistemas complementares facultativos, que é a previdência aberta, a previdência fechada e outros modelos que a gente pode explorar, que hoje atinge 16,6 milhões de pessoas, principalmente aqui são as abertas e as fechadas. Então, na PEC, cria o regime de capitalização, né, no artigo 201A, então ele cria a opção por capitalização, que traz alguns direcionamentos. Ele tem que ser de contribuição definida, caráter obrigatório para quem aderir, então você vai ter um sistema de repartição, vai continuar existindo, mas se aderir ao de capitalização, você não pode voltar atrás. Não pode haver migração entre sistemas depois da opção, seriam contas individuais e tem a possibilidade de contas nocionais, que eu vou explicar um pouco mais para frente, e vedação de uso pelo Estado dos recursos. As diretrizes que estão no artigo 115 do ADCT, haverá um piso básico não inferior ao salário mínimo, ampla concorrência entre entidades públicas e privadas, ampla transparência, livre escolha e portabilidade, possibilidade de contribuição patronal e vedação de aporte de recursos públicos, fundo solidário, aqui mantém o princípio de fundo solidário da Constituição, e a cobertura de benefícios não programados. Então, essas são as diretrizes que estão na PEC, e aí aqui é bom deixar bem claro que isso será objeto de uma lei complementar após a aprovação da PEC.
Então a gente nem está querendo discutir muito isso agora, porque ainda vai ter esse período a gente está usando para esse debate, conhecer a experiência internacional, estamos trabalhando com o Banco Mundial, com a FMI, e depois da aprovação da PEC, a gente partirá para o debate público, e o objetivo disso é sair uma lei complementar criando um regime de capitalização. Qual que é o modelo, como a gente enxerga que será o modelo futuro? Ainda não está definido, mas aqui estão os principais pontos. Como ficaria o modelo brasileiro? Então, assim, de novo, a gente mantém o pilar 0, que é o pilar assistencial. Nesse caso, o assistencial tem até um conceito novo na PEC, que é a fásica, o pagamento de uma previdência fásica, que começa a pagar já para o baixa renda, né, o cidadão de baixa renda, ele começa a pagar a partir dos 60 anos, R$400 por mês, e é crescente isso até chegar no salário mínimo aos 70 anos. Depois a gente entra no pilar 2 e 3, e aqui ainda eu dividi, porque realmente ainda não está definido, o pilar 1 e 2, quer dizer, o pilar 1 e 2, na verdade, conforme eu mostrei na figura passada, o pilar 1 seria o de repartição, e o pilar 2 seria o de capitalização. Mas ainda não está definido se vai ser um subteto, por exemplo, até 3 salários mínimos de repartição e acima de 3 a 5.800, 6 seria o de capitalização, ou se seria metade para um, metade para o outro, ou um percentual para um, percentual do outro. Isso não está definido e isso é objeto ainda de muito debate. Mas o importante de entender aqui no pilar 1 e 2 é a questão a manutenção do Fundo Solidário. Esse é um assunto que vai ser bastante discutido no Congresso, mas o importante é ver que o Fundo Solidário vai ser criado para garantir um salário mínimo para cada cidadão. Então, quem estiver no sistema obrigatório de previdência, ele terá a garantia de um salário mínimo. Se, porventura, a capitalização mais a repartição não atingir uma renda mínima de um salário mínimo, esse fundo seria usado para garantir esse salário mínimo. Então, a gente teria a capitalização obrigatória, que, conforme eu falei no slide anterior, ele é de livre movimentação, o investidor escolhe aonde ele quer aplicar, e teria uma parte de repartição. E a repartição, que a gente vem estudando bastante, é um modelo que vem sendo utilizado em alguns países do mundo, que é o modelo nocional. O que é o modelo nocional? Ele mantém, o regime, ele mantém o modelo muito parecido com a repartição de hoje, mas ele cria o controle de contas individuais. Então, é como se você tivesse o INSS, você teria a sua conta e um extrato que você acompanha todos os depósitos, o seu direito, seja do patronal, seja a sua contribuição individual, você vai ter uma conta individual que você acompanha a evolução. Além disso, existe um debate, isso acho que a gente não precisa aprofundar agora, é como corrigir esse fundo de repartição. Em alguns países do mundo, em vez de ser corrigido pela taxa de juros, ele é corrigido por um índice que replica a massa salarial ou o PIB do país. Outro ponto importante é a questão que os recursos desse caso, ele continua sendo administrado pelo INSS, não vai para o mercado de capitais. E por último, o pilar 3 é o pilar que tem as previdências complementares aberta e fechada e pode ter outros formatos, como poupança individual, patrocinado ou não, e outras formas de previdência que podem ser criadas. Qual é a vantagem da capitalização? Ainda é aqui na literatura. Para o cidadão, justiça e equidade, as contribuições são vertidas para a sua própria conta individual de aposentadoria, potencial de rentabilidade superior, né? No RGPS hoje, a rentabilidade média é uma TIR em torno de 4%, e com essa reforma de alterações paramétricas, certamente essa TIR vai diminuir, e você tendo a opção de aplicar no mercado de capitais, você poderia ter uma rentabilidade superior. É altamente transparente e a garantia da cobertura de benefícios não programados continuaria existindo. Para o país, é um sistema sustentável intertemporalmente, ele tem um potencial de ampliação da poupança interna e investimento, ele fomenta o mercado de capitais, e maior demanda do mercado de capitais ajuda na redução de juros e maior equidade atorial, colocando maior responsabilidade sobre o indivíduo para fazer a sua
a sua geração de renda, né? O indivíduo tem que perceber que ele tem um prazo mínimo de contribuição para ter direito e ele tem essa responsabilidade. Desafios, né? Então, onde estamos agora? Os desafios é estudar os modelos no mundo. Existem vários modelos, a gente tem discutido bastante, de novo, com a participação do Banco Mundial e FMI, experiência de outros países. Garantir que a poupança seja suficiente para manter os benefícios em patamar que garanta a proteção social, conciliar a existência dos dois regimes, repartição e capitalização, o custo de transição, que é um ponto bastante destacado na apresentação do Reis, realmente não é trivial, mas a gente já conhece bem que os estados já estão passando por essa segregação de massa e é um desafio. Você realmente tem um déficit no sistema atual e você tem que criar um sistema capitalizado e para isso você tem que, não é só imposto, mas venda de ativos. A gente tem trabalhado muito com a ideia de criar fundos onde você vai ter imóveis e algumas rendas, você vai centralizar alguns tributos específicos para viabilizar essa migração, mas no Brasil a gente já tem bastante experiência, desde a década de 90 a gente vem discutindo isso. Agora não é trivial e isso vai ser fundamental para decidir aquele primeiro quadro, quanto é capitalização e quanto é repartição. E não é uma fórmula mágica, né? Isso varia muito de país para país, não tem uma receita pronta, um país, seja Suécia, seja Chile, seja Canadá, que a gente possa transportar para cá, porque existe a característica de cada país, por exemplo, até o tamanho do mercado de capitais, o que é uma vantagem para o Brasil. O mercado de capitais brasileiro ajuda nessa agenda. Partindo para o segundo ponto, a destacar a criação dos regimes de previdência complementar dos estados. Então, o artigo 40 da Constituição prevê que eles têm que, os estados e municípios, a União já tem, instituirão o regime de previdência complementar para servidores na modalidade de contribuição definida e autorização do patrocínio de plano administrado por entidade fechada, entidade criada pelo próprio ente, que a gente já tem no Brasil vários, inclusive na União existe o FUNPRESP, e por meio de licitação, o gestor lá, o prefeito ou o governador poderá, por meio de licitação, contratar uma entidade de previdência fechada ou uma entidade aberta de previdência. E os estados e municípios terão 2 anos para implementar isso após a aprovação da PEC. Esse assunto não é novo, esse assunto já vem acontecendo, esse processo. Hoje a gente já tem aqui vários estados e municípios em diferentes estágios. Aqui o verde são os que já têm até implantados, já temos 8 estados com regimes implantados, e vem havendo uma criação de novos fundos de previdência complementar. Agora, o potencial depois da PEC, a gente tem 2.000 municípios que poderiam criar o regime de previdência, mas desses 2.000, quem ganha acima do limite do regime, do 5.800, do regime geral, RGPS, em torno de 1.700 municípios. Esses 1.700 municípios deverão criar novos fundos, mas conforme já foi mencionado aqui, a gente sugere, né, existe um tamanho mínimo para criar um fundo. O que a gente deve ver é uma fusão muito grande, uma adesão aos já existentes. Hoje a gente já vê o Fundo de Pensão, o SP Previcom, o Fundo da Bahia, Goiás e até o FUNPRESP, bastante ativos em agregar de criar adesão desses novos entes e para entrar nos fundos já existentes. Então esse é um movimento que já está acontecendo e com a Constituição, com a aprovação da reforma, deve acelerar nos próximos 2 anos. E aqui só para ter um número gerencial, só para a gente ter uma noção, hoje a quantidade de servidores até 40 anos que estão nesses 1.700 municípios dá 322.600 servidores. Isso é o volume de contribuições aproximadamente de 2 bilhões ano. Bem, já para finalizar, eu queria mencionar aqui uma agenda que a gente vê como importante na Previdência Complementar e os principais desafios. Isso já foi mencionado também nas apresentações anteriores. Um assunto importante é a harmonização de tributação do mercado financeiro e previdenciário. Outro ponto é uma agenda que já está
andando e a gente vai dar continuidade, que é uma agenda mais focada em proteção, governança e cobertura, que a gente pode mencionar adesão automática em previdência, segregação patrimonial, fortalecimento de governança. Outro ponto é a consolidação das normas entre as entidades abertas e fechadas, que não faz sentido hoje. Hoje tem muita discussão sobre como é que é o termo que o pessoal usa? É arbitragem regulatória. Isso é uma coisa que quando a gente olha como país, a gente tem que evitar, a gente tem que trabalhar para evitar isso. Então a gente quer criar concorrência com bastante participação de aberta, fechada e novos agentes, para criar concorrência, para facilitar, para aumentar o entendimento da Previdência no Brasil. Mercado de renda, isso foi muito bem explorado pela apresentação do Reis. Mercado de renda é um grande desafio. O brasileiro ainda hoje não entende bem renda. Hoje a gente vê, nós mesmos, nossos parentes, a maioria acumula o dinheiro, depois geralmente vai comprar a parte hotel para administrar a sua aposentadoria, enquanto o mercado de renda é um mercado que faz todo sentido. E tem aqui uma longa discussão que o Reis falou, o quanto que a gente incentiva ou cria um método meio permanente ou mais obrigatório de renda. E aqui, só um exemplo que eu queria falar, assim, é difícil hoje até saber qual que é a renda. Eu acumulei 1 milhão e quero saber qual é a renda, hoje não tem uma ampla divulgação dessa taxa no mercado. Então, mensagem é maior concorrência, e inclusive com implementação de produtos de poupança individual. E para finalizar, só os desafios. Os grandes desafios que a gente acha é prover proteção previdenciária, aumentar a cobertura da população. Hoje, o entendimento é que a Previdência Complementar Corporativa é o caminho mais viável. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nessa agenda, mas a gente já sabe que isso não é o suficiente. Existe um novo mundo, um novo mercado de trabalho que tem um desafio muito grande, que a gente tem que pensar como eu vou colocar aquele autônomo ou aquele empregado que vai ter uma jornada de trabalho mais irregular para dentro do sistema. Esse é o grande debate que eu acho que a gente podia até aproveitar aqui e nos aprofundar. Obrigado. Muito bom, obrigado, Paulo. Nós já temos aqui algumas questões, mas eu gostaria de incentivar vocês a também mandarem mais questões. Eu vou começar aqui também vou começar com o Paulo, com o Fábio aqui do meu lado. Fábio, fala um pouco para a gente em relação ao que você tem visto com todos esses desafios da indústria, as tendências, você está falando das entidades fechadas de previdência complementar, o aprimoramento da governança nos fundos de pensão, o papel da autorregulação, aí no caso, a gente tem exemplo dentro de casa na Ambima em relação aos atores do mercado financeiro, e você tem um exemplo, acredito, também de Abrap implementando a autorregulação. Como você tem visto isso? Tem havido uma evolução? Tem havido um aprimoramento? Obrigado pela pergunta, Sorge. Esse é um pouco da maneira de pensar, do mindset do supervisor do sistema financeiro. Então, hoje, nós temos 4 instituições, o Banco Central, a CVM, a SUSEP e a Previc. Eu sou originalmente do Banco Central, então a maneira como eu olho para o sistema financeiro hoje eu fico me apoiando em regulação e em supervisão. E a gente trouxe isso para o mercado de previdência fechado. Quando a gente olha num histórico um pouco mais distante, olha os últimos 20 anos, a gente fez um diagnóstico de que houve um gap regulatório relevante dentro da indústria e que a gente diz que houve um gap de governança que precisava ser fechado. Na avaliação que nós fizemos nos últimos anos, esse gap precisaria ter um pontapé inicial que foi dado com o que a gente chamou eu mostrei aqui, essa separação dos fundos que tem mais, eventualmente, diversidade dos investimentos, pode ter um potencial de risco maior, essa segmentação precisava ser colocada. E um outro ponto é a questão do que a gente chama aqui de licensing, que é a habilitação de pessoas que atuam nesse mercado. Então, o público aqui é de fundo de investimento e a gente está buscando, nos últimos anos, um alinhamento regulatório com os requisitos profissionais colocados hoje para quem gere um fundo de investimento, para quem gere um fundo de pensão. Então, a gente começou fazendo a necessidade de requisitos profissionais, requisitos de que a gente chama na nossa regra de reputação ilibada. Isso é aprovado desde 2016 pelo supervisor, coisa que não acontecia no passado. E, na sequência, nós fomos fechando esses gaps
colocando peças importantes, como uma regra de investimento que a gente fez no ano passado para gerar os incentivos adequados, regra de governança, regra de transparência ativa, de divulgar as informações aos participantes. A gente deve fazer uma nova rodada de atualização nas próximas semanas, uma supervisão permanente. E eu destacaria aqui a implementação de um comitê de auditoria que chega para os fundos de pensão. Isso é uma novidade aqui no nosso setor. Aqueles maiores que eu mostrei aqui, todos com comitê de auditoria, um skin in the game com regra de auditoria para auditoria externa, ou seja, auditoria externa à empresa de auditoria, também se manifestando sobre a qualidade da governança dos fundos de pensão no Brasil. E quando a gente olha para o futuro, certamente essas boas práticas de governança que estão sendo incorporadas nos últimos anos, elas vão fazer diferença para que as previdências de municípios, de estados e as novas tendências, elas cresçam em bases sólidas. E isso certamente está mitigado no nosso setor, a despeito do que a gente diz de Brasil, né? Estamos passando o país a limpo. A gente olha para a cor da água que eventualmente está saindo, o pessimista vai olhar para a cor da água e dizer assim, puxa vida, está muito sujo. O otimista vai olhar e vai dizer, puxa vida, realmente está melhorando. E é isso que a gente tem feito nos últimos anos na Previdência Complementar. Muito bom, obrigado, Fábio. Eu tenho aqui perguntas que... Tem uma pergunta que vai passar aqui pelo Heinz, mas se depois você quiser completar, fica à vontade. Depois também tem uma questão para você, Paulo. Vou deixar você descansar um pouco, você foi o último a falar. Heinz, eu acho que a primeira questão é um pouco mais simples, talvez pela tua experiência e conhecimento do mercado de fundo de pensão e previdência no Chile. É uma questão do Jorge César, que é conselheiro da Viva de Previdência. Os valores dos benefícios pagos aos aposentados no Chile atingiram os objetivos estabelecidos pelo governo quando da implantação do sistema de capitalização? Você sabe dizer isso para a gente, por favor? Sim, muito obrigado pela pergunta, porque a resposta é um pouco complexa. O objetivo, tipicamente, você tem que medir em termos de qual é a taxa de reposição de uma aposentadoria, ou qual seria a renda que a pessoa perceberia ao momento de retiro como porcentagem de último salário. Se você olha, por exemplo, o caso de um servidor público que tem regularidade e tem uma contribuição por 40 anos, e a taxa de reposição é muito boa, está perto de 70%, ou ainda mais. E isso um pouco depende de qual é a expectativa. Quando fala o caso do Brasil e a gente fala de 70% de taxa de reposição, a gente tem em mente o 100%. 70%, eu já diria, no resto do mundo, é muito bom. Os países tipicamente estão num rango de entre 40% e 60%. Só 70% é muito bom. Agora, o problema é que o regulador não tenha muito claro ao momento de implementação do sistema era qual seria a densidade de contribuição dos esquemas previdenciários. E que o Além tem encontrado nos últimos 20 anos é que efetivamente tem um segmento da população que tem uma densidade de contribuição muito baixa. A pessoa, em promedio, contribui menos de 6 meses por ano. Então, e tem muito caso da mulher, por exemplo, que está fora da força de trabalho por muito tempo. Mais recentemente, tem muita pessoa que passa do mercado formal para ser independente, para ter seu próprio negócio, depois volta para o mercado ser dependente de novo. Então, você tem muita pessoa que está com baixa densidade de contribuição. Essas pessoas, quando olhamos o mercado, têm uma densidade de contribuição baixa, 50%. Essas pessoas não estão atingindo uma taxa de reposição de menos de 40% ainda. No caso da mulher, que está muito fora da volta de trabalho, está mais perto de 30% e menos que isso também. Então, do ponto de vista do objetivo de taxa de reposição, acho que é misto. Então, para isso, o mercado tem que, o caso chileno, cria um piso, cria um pilar solidário, para poder assegurar que as pessoas tenham algum tipo de piso do ponto de vista de receita.
mas em termos de os objetivos, em termos de rentabilidade, em termos de gestão de fundo, acho que isso tem dado certo no caso chileno. Muito bem, obrigado, Heinz. Paulo, por favor, tem aqui uma questão. Você poderia nos informar se já existem estudos quanto ao custo de transição do regime de repartição para o regime de capitalização, no caso brasileiro? E a economia que se fala de 1 trilhão com a reforma da Previdência, leva em conta esse custo de transição? Não. 1 trilhão é só a redução das despesas. O número ainda não tem o número oficial, porque até são várias simulações para definir qual modelo. Como eu falei, pode ser um subteto, pode ser um corte a partir de que ano, só os novos funcionários, os novos trabalhadores, a partir de que ano. Então tem várias variáveis a serem consideradas que dão resultados diferentes. Agora, o objetivo é exatamente isso. Esse modelo ele vai ter que ser definido de acordo com o custo de transição suportável. Muito bem. A pergunta que, de alguma forma, pega aqui um pouco o Fábio e o Heinz, é sobre o pequeno número de administradores de fundos de pensão no Chile, se isso contribuiu para o não alcance de uma rentabilidade satisfatória na poupança previdenciária, e se no caso do Brasil os fundos multipatrocinados podem gerar a mesma ausência de concorrência caso haja uma consolidação. Então, eu não sei quem de vocês, por favor, Heinz. Deixa-me dar um pouco a minha visão sobre esse tema e uma visão um pouco conceitual sobre o que acontece com o desenho, a organização industrial da indústria de entidades de previdência complementar, no caso chileno. Quando você olha uma entidade de previdência complementar, você tem dois negócios ao mesmo tempo. Tem, por um lado, um negócio de gestão de contas, record keeping. Basicamente, você tem uma planilha Excel, se você quiser mirar isso, com o nome da pessoa, qual é o fundo que tem, qual é a contribuição que tem feito durante o último mês, e tem toda a informação da pessoa. Tá? Esse é um negócio que leva basicamente a conta individual da pessoa. E o segundo negócio, que é um negócio de gestão de ativos. Tá? Aí eu tenho investimentos em papel do governo, tenho investimento em Bovespa, tenho investimento internacional, tenho basicamente um negócio de carteira. O primeiro negócio é totalmente independente do segundo negócio. O primeiro negócio você tem economia de escala, o segundo negócio você não tem economia de escala. Pode ter algum tipo de, quando você compra em volume, você tem um desconto. Por exemplo, quando compra um índice Bovespa, se você compra 100 milhões ou 500 milhões, é diferente de comprar 10 mil reais. Não? Então, o que acontece quando você, e o primeiro negócio tem economia de escala, você não tem que ter competência no negócio de gestão de contas. Então, o que acontece é quando você tem esse negócio junto, e o negócio começa a ser basicamente um negócio de volume. Então, a consolidação da indústria é basicamente consequência, simplesmente, de como te organiza a entidade de previdência complementar. Em um caso limite. Agora, a diferença do caso brasileiro, o caso chileno, um caso de capitalização individual, a decisão de mudar-se para um fundo é uma decisão de empregado, não de empregador. Então, no caso brasileiro, onde tem a entidade fechada de previdência complementar, é basicamente uma decisão de empregador, onde você muda massas de pessoas. Então, quando você olha o caso de gestão de contas, quanto instrumento você pode querer? Tem mil instrumentos lá. O tema é fazer uma seleção adequada de qual é o instrumento que você quiser. Mas ter múltiplos provedores de entidade de previdência complementar não vai ajudar em nenhuma área. Então, minha sensação aqui é a seguinte: o tema de você perfeitamente pode ter um sistema com 5, 6, 7 empregados. O mercado, com esse desenho de sistema, vai levar para ter um número limitado de agentes. A diferença vai ser qual vai ser a carteira que você quiser. E aí tem muita seleção, e o desafio principal é o tema do benchmark. Onde você vai deixar pessoas, a opção por default, onde vai deixar pessoas
que precisam, que não podem fazer uma seleção, não têm educação financeira suficiente para levar para pegar uma decisão. Então, minha visão aqui é, eu acho que você pode ter um equilíbrio com muito fundo, pode ter um equilíbrio com baixo fundo. O tema é como fazer um desenho de tal forma de que opere baixo custo, se isso é muito patrocinado ou uma entidade aberta, para você comentar, pode ser, mas o tema principal é como posso transferir esse baixo custo de gestão de fundo para as pessoas. Muito obrigado, Reis. Perfeito. Em complemento ao Reis, concordo integralmente com o que ele colocou, dessa questão de escala, de redução do custo. Eu vou pegar uma outra perspectiva, então, para complementar a resposta, que é a do comportamento do consumidor. Certamente, a questão do custo, aqui quando a gente fala de escala, de concentração nos fundos multipatrocinados, será um ponto importante. Mas a gente vai precisar olhar agora também o retorno ajustado pelo risco, do ponto de vista da gestão das carteiras. Quer dizer, a gente não quer aqui, eventualmente, montanha-russa e no final todo mundo entregando um resultado parecido. A gente tem que olhar a composição do que está lá por trás. E a gente vai ter também, nessa ótica aqui do consumidor, de escolhendo produtos que estão disponíveis no mercado, uma diferenciação e, eventualmente, um mercado de nicho. Quer dizer, um fundo multipatrocinado especialista na gestão de um tipo de investimento, um fundo multipatrocinado onde a governança se coloca como principal branding, um fundo multipatrocinado onde o aplicativo, a tecnologia vai atrair um público específico. Então, eu acho que existe um grande potencial de crescimento da indústria para geração de diferentes modelos de negócio. Certamente, nesse modelo de ganho de escala, os fundos multipatrocinados, é esse que eu chamei na apresentação de polos de atração, vão se consolidar na indústria. Muito bem, obrigado, Fábio. Antes de nos encaminharmos aqui para o final do painel, eu queria fazer alguns comentários importantes, que eu diria aqui, sobre a ótica nossa de autorregulador e representante dos atores da indústria. A importância do segmento de previdência complementar para a Ambima, evidentemente se dá pelo principal fato de que 1,7 trilhão de recursos administrados de entidades abertas de previdência complementar e entidades fechadas de previdência complementar estão alocados praticamente 70% em fundos de investimento. Então, daí a necessidade da gente olhar isso com muito carinho, os movimentos que ocorrem na indústria. Nós estamos envolvidos institucionalmente no mercado, institucionalmente com o governo, em relação à evolução da indústria de previdência complementar, porque também temos a preocupação, muitas delas trazidas pelo Heinz, em relação à concentração, em relação ao custo, em relação à competitividade, em relação à necessidade de equalização tributária entre instrumentos, sem dúvida provoca uma potencial arbitragem e que leva a algo que não necessariamente é saudável no longo prazo, às vezes no curto prazo mas acho que faltou aqui contextualizar que nós, brasileiros investidores, fomos forjados a alta temperatura e pressão de juros altos e inflação alta, que vinha com o alívio disso, veio com a oferta de investimentos históricos com alta liquidez, né? Todo mundo, quando ligava para o gestor ou para o banco, falava: é D0, D0, é D0, D1, alta rentabilidade ou rentabilidade satisfatória, trazida pelos prêmios de risco que o próprio país ainda traz um pouco para a gente, mas sempre trouxe mais. Então a gente tinha o melhor dos três mundos, né? Quer dizer, a condição da liquidez, a rentabilidade e o baixo risco. Que apesar de todos esses problemas, e é importante ressaltar que o Brasil passa por esse ajuste, passa por essa condição de um desafio macroeconômico, mas não tem risco de solvência de curto prazo. Então ajuda a essa disfunção no setor de investimentos. E aí a indústria de previdência complementar a gente vê também como um grande vetor para aquilo que é um outro pilar da Ambima, que é o incentivo a financiamento
de longo prazo. O financiamento de longo prazo com instrumentos de curto prazo fica difícil da gente fazer. Então, como que a gente vai desenvolver e incentivar instrumentos de investimento de longo prazo se a gente tiver um vetor através de indústrias, através de produtos, através de veículos disponíveis aos investidores que não encontrarão provavelmente o melhor dos três mundos e que pensem de alguma forma em alocar parte da sua carteira, muito do que você falou, Fábio, na diversificação da alocação, que eu acho que é difícil virar forceps, ela vem um pouco por dor, talvez, e um pouco por amor, mas a gente tem que fazer isso numa construção de cultura e numa construção de instrumentos no mercado, e a gente tem trabalhado bastante nisso. Eu acho que é louvável o trabalho que o Ministério da Economia vem fazendo. Eu acho que queria dar aqui os parabéns à Secretaria de Previdência, onde o Paulo está, porque a gente percebe que não é algo simples, né? Você conduzir aspectos técnicos em ambiente que, sem dúvida alguma, tem vieses políticos envolvidos. Ficamos felizes ontem discutindo aqui na abertura e depois com os colegas, que a gente vê que hoje a gente tem um corpo técnico no governo, e aí eu incluo também a Previc, eu vejo o Lúcio aqui que a gente sempre fala, o Fábio e os demais colegas da Previc, mas também no Ministério da Economia, que tem uma visão, que é uma visão sempre técnica, saudável para o desenvolvimento do país e dos produtos, nesse caso de previdência complementar. Então, eu acho que a gente tem tudo, né? Olhando como vocês fizeram muito bem a perspectiva, as tendências e de agora em diante, para conseguir corrigir essas distorções que de alguma forma o Heinz trouxe. Sem dúvida alguma, passa um pouco pelo que você falou, Fábio, quer dizer, o digital, num país de dimensões como tem o Brasil, e com uma população também totalmente multicultural, multifacetada, se você não fizer algo que possa atingi-los, não necessariamente só de maneira física, e talvez combata um pouco o que você falou, que é a concentração, acho que nem que não seja por objetivo direto, mas por condição indireta, as ferramentas digitais acabam promovendo um pouco mais essa diversificação e socialização. Então, eu acho que nós estamos no caminho. Mais uma vez eu queria agradecer a vocês, eu acho que vocês também fizeram perguntas e que aqui contribuíram para o debate. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês e pelas apresentações.